You're tuned to Nubidad TV, a Cape Verdean production. Nesse momento, nós também apresentamos a Ministra de Administração Interna de Cabo Verde, Marisa Moraes. Claro, conto ali como membro do governo, como membro de uma equipa governativa e, portanto, naquilo que houver questões, também estou ali para responder. Obrigado. De preocupação, que é uma pergunta, preocupação de mim como cabo-verdiano, é pessoas que estão para Cabo Verde, estão a cidadão cabo-verdiano, isso aqui. Tem pessoas que trabalham comigo e tem alguém que estava para Cabo Verde, antes de que ir a Cabo Verde, eu falei, mas se eu tiro cidadão, isso é garantido, de tirar aí com uma vista também para mim. Portanto, a nossa preocupação ali é quando maltrata alguém dentro do nosso cidadão, porque eles vêm que se faz delinquência, eles têm um passaporte cabo-verdiano, não estuda que se tapar. Eles assim, se esse costume, se esse país, não importa se for assim, país da minha, mas se esse costume, a nossa cidade não tem que ser abrir um passaporte americano. Mas alguém nesse país e tem tudo coisa controlada e chega ao ver que tem um passaporte de cabo-verdiano na mão. E alguém tem um passaporte de cabo-verdiano, americano que é sério. É mais um cabo-verdiano. Portanto, ele é uma das preocupações que nós momentos também chega conosco, muito acompanha alguém que se tem ali o passaporte cabo-verdiano. O documento cabo-verdiano, você monta se não conseguisse, e tudo bem traçado dentro do Cabo Verde, é muito estou na frente. Alguém nesse país tem tudo traçado e tira com o passaporte cabo-verdiano. Então, visto, e portanto, o que é que você faz antes de ir alguém cidadão cabo-verdiano? E lá é uma questão que está preocupando. Eu não tenho uma legislação extremamente aberta. Que lá é que é o problema. Vou dar um exemplo, um italiano chega pela manhã na sala, ele está casa ainda pela manhã e da tarde ele te pede a nacionalidade cabo-verdiana. Agora, nós perguntamos como é que é possível. É uma legislação extremamente permissiva. Cabo Verde, em alguns setores, isso é minha opinião pessoal, e minha opinião pessoal é condicionado para a minha formação na área de segurança. Não é? Minha opinião pessoal é que Cabo Verde é muito permissivo em termos legislativos. É claro que está a compreender que também não é um país de imigrantes e não quer criar sempre tudo condições também para bem receber que está a procurar Cabo Verde. Mas, de facto, é uma legislação extremamente permissiva. Eu estou convencido que no futuro, partidos políticos têm que chegar nesse acordo para mudar a legislação, para dar algumas possibilidades. Porque Cabo Verde, nós é um país pequenino. Não estou a gostar de dizer que nós é um país pequenino, tentei que as pessoas estão a gostar de dizer que nós é coitado. Mas, de facto, Cabo Verde tem tido um crescimento nos últimos 40 anos e já é um país atrativo. É um país atrativo que está a atrair gente, particularmente na zona africana. Tem gente a procurar Cabo Verde, alguns até por razões de segurança, de paz, de tranquilidade, de desenvolvimento. Não tem gente de costa africana a trabalhar na Cabo Verde, portanto, essa mobilidade de cabo-verdianos, por força de acordos, essa credibilidade de Cabo Verde dá essa possibilidade de acordos, seja com a União Europeia, etc., tem mobilidade. Passaporte cabo-verdiano é um fator de credibilidade. Nacionalidade cabo-verdiana é um fator de credibilidade. Portanto, que ele agora, só por exemplo, um nigeriano que chega nos Estados Unidos, que se é passaporte de Nigéria, de vez em quando ele dá a volta para ter a nacionalidade cabo-verdiana para bem. Portanto, que lá é uma questão, a minha opinião, que é a opinião de agora, não estava na justiça, não tem essa opinião, a gente tenta mudar a legislação, infelizmente que foi possível, mas não tento defender nós cabeça em primeiro lugar, como cabo-verdiano, e portanto a gente tem de tomar medida de restrição na aquisição de nacionalidade cabo-verdiana. A nacionalidade cabo-verdiana, de facto, é para cabo-verdianos, e dentro dessa perspectiva de cabo-verdianos e descendentes de cabo-verdianos, que lá é para manter, mas que as outras condições de aquisição de nacionalidade, de modo a casamento, a gente tem de ter uma perspectiva mais restritiva. Um exemplo, por exemplo, tem países na Europa, pessoas, sim, ele está a casar, ele está a ficar com visto, se quer um visto de trabalho, é um visto,
e só 5 anos depois é que ele poder adquirir aquela nacionalidade. Para nós é imediatamente. Para nós é imediatamente, é que lá de facto é complicado, não tem de ter aquela coragem necessária para mudar essa questão de legislação, porque é uma questão de segurança. É uma questão também de segurança e de credibilidade de país. Ministra, Monte Stachinte, no Ministério que mais ou menos é controlado só para homens. Oi. Ele só como mulher aí, controlar homens, fardas, fardados. Fala um bocadinho de Monte Stachinte nessa tarefa aí. Realmente, o Ministério da Administração Interna, e particularmente Polícia Nacional, ainda é um mundo masculino. É um mundo masculino. Pela primeira vez que me tive para uma reunião com a Direção Nacional, não estava habituado à justiça, que era a crítica era contrária, na justiça era tudo elementos de sexo feminino quase. Primeira reunião na Direção Nacional, de facto foi um choque. Na mesa, pela primeira vez, era só homens. Mas temos a impressão que cabo-verdianos também, nesse aspecto, fazer um grande caminho. Como ministro, fui muito bem recebida para a Polícia Nacional. Entendo dizer sempre. E, portanto, nessa área, é claro que não tem seu trabalho para fazer. Nesse momento, não tem ainda só 2 comandantes de esquadra feminino. Na Boa Vista, responsável da esquadra da Boa Vista é um comandante, uma comandante. Recentemente, na Trânsito, também uma comandante, mas ainda tem um número muito diminuto de mulheres na polícia. E a polícia tem de ser assim, esse sistema de hierarquia e evolução na polícia é lento. Portanto, dali a uns anos, provavelmente, não devem ter mais mulheres na cargo de chefia, na cargos de comando na Polícia Nacional. Também por Ministério que o Ministro está dirigindo tem muito, como de, às vezes nunca aceita, mas não é assim de bruxa tinha uma educação. Nós pomos nessa educação. Nunca aceita, mas nós sempre não tem apoio. Nunca pensa, não tem apoio de fazer. Mas no mesmo tipo de educação, tanto no livro como dentro de Cabo Verde, no mesmo trabalho, tinha uma educação. Qual é o olhar do Ministério na conscientização cívica e generalidade dos cabo-verdianos? Essa questão da educação, me é muito criticado, porque te chamar a atenção sempre, te alertar sempre essa questão na Cabo Verde. Questão de educação para a cidadania, não tem de facto ainda problemas graves. É politicamente incorreto falar nesse assunto, mas a verdade, não ouvi coisa sobre segurança na Cabo Verde, sobre homicídios na Cabo Verde. Quando a gente olhar o que é que aconteceu, de facto, o que é que não tem normalmente? Não tem familiares, não tem vizinhos, não tem amigos, por algum motivo, e por vezes por motivos, por exemplo, que eu consegui entender, tive uma discussão, daquela discussão sem um morto. Depois a gente tenta dar a justificação, coisa, guerras de gangues, etc. Hoje, pela manhã, por exemplo, na praia, tive um homicídio. Mais uma vez, violência baseada no género, um namorado e uma namorada. Dentro de casa, e ali que a gente tem de perguntar, é uma questão de segurança ou é uma questão de educação? Dentro de casa, aquele moço tentar matar aquela menina e, entretanto, ele tentar suicidar. Portanto, mais uma vez, e dia a dia nessa questão é muito grave. Agora, a maneira como criança que está a criar dentro de um ambiente de violência, de pessoas que saber gerir um conflito sem violência verbal ou física, maneira que essa criança também ser um adulto, também resolver essa questão de forma tranquila. É também um processo, a sociedade está a ganhar sem amadurecimento, está a ter outra postura, a gente tem questões de álcool que também
é um fator indutor de violência grande na sociedade cabo-verdiana. Ainda esse ano ali eu tive uma situação também de homicídio, 2 amigos, banda de 60 anos, 50 e tal, 60 anos, saí de casa para 10 horas da noite para uma festa. Eles vão para uma festa estava sábado, 6 horas da manhã está a voltar para casa, este discutir, dá um tiro naquele outro. É preciso pôr este problema para a sociedade cabo-verdiana. Por gente que falar claramente neste tipo de situação é impossível, tem de facto melhorias rápidas na sociedade. Portanto, tem problemas de conflitos interpessoais, tem problema na resolução de conflitos. Pessoas têm de saber como resolver um conflito sem recurso à agressividade. Dito isso, é claro que não tem na Cabo Verde já aquele outro tipo de criminalidade, assaltos, aquele famoso caço-body, mas níveis que não tem é inferior, por exemplo, e a gente tem de pensar sempre esta questão como per capita, quando a gente a fazer que as contas para 100 mil habitantes, nível que não tem é inferior a países europeus, é inferior a cidades de merca, que mesmo tamanho e dimensão, se a gente considerar cidade da praia, o nosso problema é a cidade da praia. A cidade da praia, de facto, já tem uma circulação de mais de 120 mil pessoas, ele tem uma orografia extremamente difícil, tem lugares onde carro que até entra, enfim, é uma cidade ainda muito, que até ninguém ali tu vê, é uma cidade ainda muito cinzenta, que também tem de facto ainda uma dinâmica de cidade para criar espaços, porque também é importante pessoas terem espaços de confraternização. Quando a gente tem uma praça bonita, quando a gente tem uma rua, tudo casa de pintote, se calhar nível de violência diferente, tem aquela questão de, eu nunca estou a gostar muito de falar na ele, a gente a trabalhar com aquele instrumento que a gente tem, não com aquele ideal que não está a gostar de ter, tem questões de iluminação pública, portanto ainda tem um conjunto de fatores a par de educação que é preciso trabalhar, mesmo na Polícia Nacional tem sido feito um forte esforço de dimensionamento de Polícia Nacional. A gente voltar para 2007, 2008, tinha 700 e tal polícia na Cabo Verde. Tudo gente ali saber fazer conta, para ter um polícia na rua é preciso pelo menos 4, para garantir aquele turno. Portanto, quando a gente a falar na 700 e tal, tinha menos de 100 e tal polícia para dar cobertura a toda uma cidade. Nesse momento, a gente está com 1834, está com mais 120 em processo de formação, para naturalmente o país também crescer. E tem necessidades que a polícia tem de dar resposta na toda a área. Eu não é para autoritar o Sr. Cabo Verde, ofereci um funcionário, eles vão tomar visto. Pronto, não, eu sou isto, também eu tomando. Você não tem conserto, também eu estou não é importante. Bom, eu tenho que começar, caso uma pessoa é sem visto urgente, não pode dar um visto temporário no aeroporto. Mas a pessoa se não é sem visto, chega, toma visto também no aeroporto, ela está, é se deixa. Se você tem mais que 12 horas de espera, se for visto, e sair da cheia da espera, mas no entanto não tem cidadão cabo-verdiano, nem bicho, nem num lugar, uma tremor, uma baixada na casa, não estou visto também. Se não tem por nem bicho, não estou visto, não tem nada, como que se vai ser bicho chega no nosso país, porque está no entre ele. Não tem que ser uma opinião, nós é um país, nós é livre. Pobre, mas nós é um país, não tem lei, tem que criar lei e respeita a nossa lei. Porque respeita, não vamos debater. Agora sim. Agora sim. Agora você saber que não tem um funcionário. Eu também não funcionário, não estou visto. Bom, que cheguei no aeroporto, eu não visto. Então, deve ser funcionário, tem um funcionário. Pois, agora tem emergência, às vezes, com liderão, para saber, eu pensava que entrava sem visto. Eu cheguei no aeroporto, pensando como ser americano. Não podia ter sido visto, não, tem que ser ninguém de cabo-verdiano, agora me dava um visto de entrar.
Mas é que o abuso não se tira sem visto, não se tira no aeroporto, mas depois visto. Não é isso. Eu tenho que pôr nos leis também. Onde é? Nos leite permite que de facto seja dado visto na fronteira. Agora, a pessoa que te apresenta na fronteira tem que ter um conjunto de requisitos para dar visto. Não é porque te apresenta na fronteira que automaticamente não te dá visto. Não. Tem entrevista, assim como na toda parte do mundo, fronteira. Portanto, aquela pessoa entrevistada, então se te reúne com as condições de entrada, e te entra. Nós diariamente não te recusa entrar na Cabo Verde. Diariamente. Não te manda para trás. Estou a fazer na tudo fronteira. Pessoas que te reúnem com os requisitos, nomeadamente meios de subsistência, é que declara o que é que você vai fazer. É que tem uma pessoa que te responsabiliza para ser estadia lá, que é um termo de responsabilidade também que está na lei que nós não podemos permitir, portanto que a pessoa é recusada de ser entrada. Agora, essa questão deve ser revisto, porque quem que deve dar visto de entrar no país é as embaixadas, os consulados. Mas não tem essa prerrogativa porque nós é um país de turismo, que permite turismo, daí que não tem essa prerrogativa. Na lei que te permite, na fronteira não dá. Mas na toda parte do mundo é assim. Tem visto que pode dar, mesmo na fronteira. Desde que consiga, justifica motivos de entrada. Este ano, por exemplo, ainda nos está na 56, mais ou menos. Na fronteira? Na fronteira de recusados. Grande trabalho, não é? É pessoas que até conseguem declarar o que é só fazer na Cabo Verde, meios de subsistência que quer, porque na lei te permite, para entrar na Cabo Verde, eu tenho que ter 10 mil escudos por dia, mais 20 mil escudos de caução. Quer dizer, tem que mostrar, tem que prova. Mas tem que ter bilhete de passagem de ida e volta. Mesmo que eu tenha meio de subsistência, aquele valor que inflar, e o que consiga e prova e mostra o bilhete de passagem, mas você te regressa, é recusado de entrar. Tem pessoas também, o que está acontecendo na nossa acontece na toda parte. Pessoas com meios de subsistência, mas na entrevista, porque não têm essa prerrogativa de o que convence aquela gente que está na fronteira, dos motivos de estadia e depois de saída, do visto, vou entrar e recusar. Para que o nosso tempo para finalizar, cabo-verdianos podem se sentir seguro com a organização do nosso sistema agora de segurança na Cabo Verde, tendo em conta coisas que se acontecem no mundo atualmente. Qual é que o ministro pode falar? Não pode se sentir seguro? Ou até que ponto você trabalha para não manter segurança dentro de nosso país? Obrigado. Naturalmente que até nenhum país do mundo nesse momento pode dizer que ele está seguro. Face a essa metodologia, a gente assistia aqui quarta-feira na Califórnia, o que acontecimento que tive, esse acontecimento recente também na Paris, tem 2 anos na Boston, 2 anos na Boston, situações que a gente assistiu extremamente preocupante, como aquele que teve lugar na Tunísia, num hotel. E Cabo Verde tem mais turismo. O turismo está a desenvolver rapidamente na Cabo Verde. Não tem um número considerável de turistas franceses. Aliás, nosso turismo neste momento de França, Alemanha, Reino Unido, que tem que as 3 primeiros, que as 3 têm na top de turismo cabo-verdiano. E, portanto, ali a gente tem de fazer nosso trabalho. É um trabalho que muitas vezes que está passado despercebido, e na segurança tem de ser assim. Se um bem dizer o que é que nós está a fazer na segurança, lá é um quebra grande de segurança. Agora, tem um trabalho a nível de fronteiras, de polícia, mesmo de polícia marítima, tem um trabalho também a nível de serviços de informações, tem trabalho a nível da Polícia Judiciária e é preciso continuar. Para a gente chegar num patamar de mais segurança e para isso a gente tem a certeza. Cabo Verde é um país vulnerável, está numa área de risco. A área onde Cabo Verde está é uma área extremamente vulnerável, é uma área de risco. E, portanto, todo cuidado que a gente tem é justificado, mas a gente tem de fazer mais, cada vez mais. Agora, afirmar que até nesse momento não há nenhum país que pode dizer esse país é seguro contra a ameaça de terrorismo. Esse novo perfil, essa nova metodologia
é difícil. Agora, a gente tem que as estratégias, que haja acompanhamento, fazer um acompanhamento permanente, por isso mesmo, questão de fronteiras é uma preocupação permanente, que o facto de ser ilhas também te dá-nos alguma proteção e a gente tem de conseguir controlar nas fronteiras. A gente tem alguma capacidade de controle na área marítima, que a gente que tinha. Mesmo aqui há dias foi noticiado um projeto com os Estados Unidos da América. Nesse momento a gente conseguiu olhar até na Porto de Dakar. O que é que está acontecendo na Porto de Dakar? Aquela circulação de navios, essa capacidade de visualização é fundamental para Cabo Verde. A Polícia Marítima tem equipado com essa capacidade de visualização. Cada navio que está a passar, se esse sistema de identificação ligado, ele sabia o histórico daquele navio nos últimos 5 anos. Portanto, essa é uma capacidade que a gente tinha, que não tem agora, mas ainda tem um grande caminho para fazer nesse momento. Não tenho a impressão que até nenhum ministro da Administração Interna que está a dormir, está a dizer que não, está tudo seguro, não. Logo depois do microfone, a União, se você deixa uma mensagem para a União. Não duvido, eu vejo preocupações da comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos por causa de segurança na Cabo Verde. De facto, não tem problema, que tem nenhum país que tem problema, que tem crime. Lá onde tem seres humanos, lá onde tem pessoas, tem sempre problema, tem sempre criminalidade. Mas, felizmente, o nível de criminalidade na Cabo Verde, apesar daquele crescimento que ele teve, fruto do próprio desenvolvimento do país e de vários outros fatores, que te condiciona ainda a mobilidade de cabo-verdianos. De vez em quando te receber até por e-mail, de merca, reclamações, a gente vai espiar, tranquilo, porque ali não é uma questão de culpa de A, de B ou de C, é uma questão de resolver problemas. A gente ali é para resolver problemas. Se tem um problema, nossa obrigação é fazer todo o possível para resolvê-lo rapidamente, que é aquele lá que é nosso compromisso. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado também à Associação por essa oportunidade. Quem que partir para a terra longe, que deixa mãe, que deixa pai, que deixa irmãos, que deixa avós, para buscar vida melhor.